Então, boa tarde, desculpem a demora, né? A gente estava sem energia, agora voltou. Então, vamos para a nossa aula número 2, que é da atividade 2, no curso de Mecânica Geral, né? Então, nessa semana a gente vai abordar esses conceitos aqui, de uma adição de sistema de forças coplanares, os vetores cartesianos e todas as questões desses vetores cartesianos e como que a gente faz a adição desses vetores cartesianos, tá? Então é isso que a gente vai tratar na aula de hoje, aí, que é o equivalente ao capítulo 2.4 até o 2.6 do livro texto. Qualquer dúvida, vocês lembram que vocês podem me parar e me perguntar. Vamos lá, né? Então, como que a gente faz uma adição faz adição de vetores, né, em um sistema de forças coplanares? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a notação escalar de um vetor, tá? Então, suponha que você tem um vetor f aqui, né? A gente falou de vetores antes, mas eles estavam soltos no espaço. Agora a gente vai falar desse vetor com relação a um sistema de coordenadas xy. Então tem um eixo horizontal x, tem um eixo vertical y, e a gente quer escrever esse vetor f como sendo parte dessas componentes fx e fy. Como que a gente faz isso? A gente olha que o vetor f, né, faz com essas componentes, né, então o fx é a projeção do f aqui na direção do eixo x, o fy é a projeção do f na direção do eixo y, a gente vê que isso aqui forma um triângulo, né? Quais são os lados desse triângulo? Então, esse triângulo tem um lado f, esse comprimento, a base do triângulo é fx, e esse comprimento, a altura do triângulo, é igual a essa altura aqui, que é fy. E se a gente for lembrar, né, esse ângulo é θ, e se a gente for lembrar, como que era a definição do cosseno de θ e do seno de θ, tá? Então, o seno de θ era o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e o cosseno de θ era o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Desculpa, fiz ao contrário. Então, a definição, na verdade, era o contrário do que eu falei. Então, a definição do cosseno era o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a definição do seno era o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, desse ângulo θ aqui, né? Quem que é o cateto oposto? Então, o oposto dele é o FY. Então, o cateto oposto vai dar FY, dividido pela hipotenusa nesse triângulo é o F. E nesse caso aqui do cosseno, né, o cateto adjacente desse ângulo θ é o Fx, e a hipotenusa é o F. Então a gente consegue reescrever isso aqui, tá vendo? Fx é igual a F cosseno de θ, e Fy é igual a F seno de θ. Então é daí que vem essas coordenadas que a gente vê lá no curso de física. Então o Fx é o F cosseno de θ, e o Fy é o F seno de θ. Como que eu quero que vocês lembrem disso aí? Quero que vocês lembrem da seguinte maneira. Então, deixa eu apagar aqui. Eu quero que vocês lembrem disso assim, ó. Então, quando eu vou pegar o vetor, né? E eu vou projetar ele na direção do ângulo, para baixo aqui. Então, essa componente aqui de baixo, ela vai ser o cosseno, porque é na direção do ângulo. Quando é na direção oposta ao ângulo, a componente vai ser seno, tá? Porque o nosso ângulo nem sempre vai ser esse, às vezes ele pode ser esse aqui, né? E aí o cosseno e seno eles mudam. Então, quando é na direção do ângulo vai ser cosseno, quando é na direção oposta ao ângulo vai ser seno. Então, em vez de lembrar que a componente é fx e fy, eu gosto mais de lembrar ela desse jeito aí, tá? Ok? Uma outra... Tudo bem? Deu para entender? Qualquer coisa vocês podem me parar, tá? Uma outra forma que dá para fazer, e essa vocês eu acho que não viram no curso de física, é por semelhança de triângulo. Então, de novo, ó, a gente tem esse vetor f, que ele está aqui, e a gente quer saber quais são as componentes do vetor f. O vetor f, quais são as componentes que formam ele? Então, a gente vai perceber que esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo, que é o mesmo daquele, né, que é da força F aqui, e das componentes Fx e Fy, é semelhante com esse triângulo que ele deu aqui dentro.
ok? O que significa ser semelhante? Significa que se eu aumentar esse triângulo aqui, vai ser igual àquele. Então, ele é uma fração daquele triângulo lá. Vou deixar do mesmo tamanho, tá? Então, esse triângulozinho é o triângulo ABC. Então, o que significa que ele ser uma fração? Por exemplo, ele é 2 vezes o tamanho. Então, F vai ser 2 vezes C. Então, o FY vai ser 2 vezes B e o FX vai ser 2 vezes A. Então, isso significa que o F sobre C vai ser igual ao Fx sobre, né? Então, a base sobre a base, que vai ser igual ao Fy sobre B. Então, é isso que significa quando dois triângulos são semelhantes. Tá? E aí, quando a gente tira, usando os triângulos semelhantes, a gente consegue tirar, por exemplo, que o Fx vai ser A sobre C vezes F, e o Fy vai ser B sobre C vezes F, né? Tá aqui. Então, Fx é FA sobre C e o Fy é FB sobre C. Mas uma coisa que não sai desses triângulos semelhantes é a direção, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, isso a gente tem que olhar com relação ao eixo. Meu eixo x é positivo para cá, né? Então, o Fx é um negócio positivo. Então, a gente vai escrever que o Fx é igual ao F, né? A sobre C. E o Fy é igual... Agora, o Fy, o eixo y é positivo para cima. E o Fy é para baixo. Então, o valor do Fy, a componente, ela vai ser menos, né? Então, vai ser menos, porque ela é negativa. Ela é o contrário do eixo. Menos F B sobre C, tá? Ok? Então é assim que a gente faz. Eu gosto de fazer como, né? F tá para C, então vai ser F sobre C vezes a componente que eu quero. Se eu quero Fy, vai ser B, se eu quero Fx, vai ser A, tá? Então eu pego esse, divido por esse e multiplico pela componente que eu quero. É assim que eu gosto de lembrar desse cara, porque eu acho mais fácil de não errar. Ok? Então é assim que a gente faz a notação escalar. É assim que tira as componentes do vetor F. A próxima coisa é como que a gente reescreve essas componentes como o vetor f em si. Porque isso aqui não são vetores, né? Elas são componentes. Fx, Fy é um número. É só o tamanho desse vetor. Mas eu não escrevi o vetor. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, se o vetor fx for esse e o Fy for aquele, eu posso escrever que o f, né, é o fx mais o Fy. Mas não adianta, né? Porque a gente continua com esse problema de não saber quem que são esses vetores aí. Então, uma outra forma que a gente tem para escrever isso é escrever ele em termos dessas notações cartesianas das componentes. Então, como que é a notação vetorial cartesiana? A primeira coisa que a gente vai fazer é descrever a base do sistema. Então, a base ela é feita do seguinte: a gente vai pegar um vetor i, esse vetor i, ele é um vetor de tamanho unitário na direção do eixo x. Então, i, ele tem módulo 1, certo? Então, é um vetor unitário na direção do eixo x. E o nosso vetor j é a mesma coisa. Ele tem módulo 1, só que ele é na direção do eixo y, tá? Então, eu vou escrever um vetorzinho que é na direção do eixo x, um vetorzinho que é na direção do eixo y, e aí eu posso escrever que o meu vetor f vai ser fx na direção i, do vetor i, né? Mais fy na direção do vetor j. Vamos ver se isso é verdade, né? Então, quanto que é o módulo do f, por exemplo? Então, se eu pegar esse vetor f e jogar ele aqui, né? Quanto que vai ser o módulo? Vai ser a primeira ao quadrado mais a segunda ao quadrado, raiz quadrada, né? Então, vai ser... Quanto que é o módulo do fx vezes i? Vai ser o módulo do fx vezes o módulo do i. O fx, o módulo é fx, né? É um número. Por exemplo, é um 3. E o i, o módulo do i é 1, né? Por definição. A gente escolheu o módulo dele como 1. Então, vai ser o quadrado da primeira componente mais o módulo da segunda componente, fy ao quadrado, tira a raiz quadrada,
Então, tirei o módulo do f, e de fato, o módulo do f é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Se eu quiser tirar esse ângulo, também daria para escrever, por exemplo, que esse ângulo θ é o arco tangente do fy sobre fx, né? Então, a tangente de um ângulo é o oposto, né? Então, se eu chamar isso aqui de θ, é o oposto sobre o adjacente. Então, vai ser arco tangente de fy sobre fx. Um outro jeito de escrever isso aí é escrever tangente a menos 1, tá? É a mesma coisa, é a mesma função. Arco tangente, a tangente a menos 1 é a mesma função. Tudo bem? Então é assim que a gente escreve um vetor em notação vetorial, cartesiana. Vocês vão me ver, às vezes, escrevendo assim, ó, f, porque simplifica bastante. F é igual às componentes fx, fy. Então, quando eu escrevo assim, eu já estou falando que a componente fx é na direção x, né? E fy é na direção y, eu escrevi ele como um ponto. Também dá para escrever vetores dessa forma e simplifica um pouco mais a notação, tá? Ok até aqui? Isso é meio que uma revisão, né? Então é mais fácil vocês lembrarem. Se vocês não lembrarem alguma coisa, dá um grito, tá? Então vamos lá. Resultante do sistema de forças coplanares, que é o que a gente quer fazer, de fato, nessa parte do capítulo, né? Então suponha que a gente tem uma força F1, F2 e F3. E a gente quer a força resultante desse sistema de força. Lembra o que é a força resultante? A força resultante é aquela que uma única força aplicada é equivalente a essas forças todas juntas. Então, a força resultante, ela vai ser a somatória das forças. Então, é isso que é a força resultante. Ela é a somatória das forças aplicadas. Nesse caso aqui, ela vai ser F1 mais F2 mais F3. Tá? E aí, como que a gente faz isso? Ou faz como a gente aprendeu na aula passada, né? Pega dois vetores, aí faz aquela regra do trapézio, e aí soma esses, depois pega esse, soma com o outro, para tirar cada um do módulo desse, usa a lei dos senos e dos cossenos. Mas nesse capítulo a gente quer fazer de uma forma diferente, nessa parte do capítulo. A gente vai fazer por componentes vetoriais cartesianas. Então a gente vai pegar o vetor F1, então deixa eu desenhar ele aqui. Ó. O vetor F1 é esse, né? Quais são as componentes dele? Então tem duas componentes. Eu vou pegar, projetar ele na direção x, projetar ele na direção y. Projeto ele na direção x, projeto ele na direção y. Quanto que é essa componente f1x? Então, f1x vai ser f1 cosseno desse ângulo θ aqui. f1y vai ser f1 seno desse ângulo θ. Concordam? F2, vamos falar que esse ângulo aqui é φ. Deixa eu tirar um pouco desse espaço aqui para trás. Então, se esse ângulo é φ, agora quanto que é a componente F2y, que é a componente nessa direção? Lembra que eu falei? Quando você projeta na direção do ângulo, certo? Estou projetando na direção do ângulo. Então a gente vai usar cosseno. Então F2 componente y, que é essa componente aqui, ó, que é essa aqui, tá? Ela vai ser F2 cosseno desse ângulo φ. Entenderam por quê? Porque eu estou projetando na direção do ângulo φ. Então, como eu estou projetando na direção do ângulo, eu uso cosseno. Ela é positiva? Ela é positiva, então tem um sinal de mais. F2x. Então, estou projetando na direção oposta ao ângulo φ, né? Vou apagar aqui um pouquinho. Não fica muita bagunça. Então, aqui é o ângulo φ. Agora eu estou projetando na direção para baixo aqui. Então, é esse componente aqui que eu quero. F2x. Para começar, ele é negativo, né? Ele está oposto ao eixo x positivo. Então, ele é menos alguma coisa. Menos F2 é no oposto ao ângulo φ. Então, é seno de φ. Tá? E por último, a gente tem essa componente aqui. Ó. Então, θ, φ... outra letra em grego. Alfa. Pronto. Então, se esse é alfa, quanto que é a projeção? Vamos na direção do ângulo primeiro. Que componente que é essa?
componente x, né? Então, F3 componente x é mais, porque é na direção positiva, F3 é na direção do ângulo alfa, né? Então, é cosseno de alfa. F3 componente y. Então, é para baixo, né? Então, é negativa. F3 é na direção oposta ao ângulo alfa, então é seno de alfa. Então, tem as três componentes, F1 cosseno, F1 seno, F2 cosseno, menos F2 seno, F3 cosseno de alfa, menos F3 seno de alfa. E aí, como que eu tiro a resultante? É só eu somar componente por componente. Então, a componente x da resultante vai ser a somatória das componentes x da força. Então, vai ser essa, vou fazer em azul, essa, mais essa, não, desculpa, mais essa, né, que é a componente x, mais essa, que é a componente x, tá? E a componente y é a somatória das componentes y. Essa, mais essa, mais essa. Então, na verdade, a conclusão final é simples, né? Depois que você entendeu tudo. A resultante, a componente x da resultante é a somatória das componentes x de cada força. Componente y da resultante é a somatória da componente y de cada força. Não tem segredo, tá? Ok? E como que eu olho qual que é o vetor em si, né? Então, tirei a resultante, componente x e y dele, como que eu refaço o vetor? Então, o módulo dele, né, como o módulo de qualquer vetor, é a somatória das componentes ao quadrado, raiz quadrada. Então, o FR, o módulo dele, vai ser FR componente x ao quadrado, ou seja, S ao quadrado, mais S ao quadrado, raiz quadrada, e o ângulo que ele faz com o eixo x é dado pela tangente de θ igual a qualquer outro. Então, a tangente desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto, que é o FY, dividido pelo cateto adjacente, que é o FRX. Ok? Vou deixar isso aqui para baixo. E vamos para a próxima. Nossa, já? Eu acho que eu falei meio rápido, mas deu para entender, né? Eu estava planejando gastar um pouco mais de tempo nessa parte. Então, vamos aplicar aí no primeiro problema. Então, determine as componentes x e y da força F1 e F2 que atuam na lança mostrada, nessa ponta aqui, na figura 2.18a. Expresse cada força como um vetor cartesiano, né? Então, a gente vai ter que escrever F igual a alguma coisa. Então, vamos começar com a força F1. Então, ó, ela tem esse ângulo θ aqui, né? De novo, como que a gente projeta ela para cá? Então, meu F1 aqui vai ser 200 cosseno de θ. Por quê? Porque é na direção do 30 graus. A outra componente é aqui para baixo, né? Então, ela é aqui, ó. Então, o F2 é para cá. Ela vai ser 200 seno de 30 graus. Eu já colocaria um menos aqui, tá? Para lembrar que ela é negativa. Tudo bem? Então, meu F1, eu posso escrever ele como meu vetor F1, né? Então, do outro lado, tem que ter um vetor também. Então, a componente x dele é menos... vamos fazer essa conta, né? 200 seno de 30 é quanto? Pode até deixar, não tem problema, mas vamos fazer a conta para saber. Então, 200 seno de 30 é 100. 200 cosseno de 30 é 173,2. Tá? Então, a componente x dele é menos 100 newtons na direção I, né? Mas a componente y dele é mais mesmo, né? 173,2 newtons na direção J. Então, a gente escreveu o F1 como vetor, escrito de forma de vetor cartesiano. O F2. Então, o F2, o módulo dele é 260 e ele está nesse vetor 12, 5, 13, tá? Então, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado dá 13 ao quadrado, então é um vetor 12, 5, 13. É um dos vetores de número inteiro que a gente costuma usar.
Então, quanto que vai ser as componentes, né? Então, vamos lembrar, ó, esse vetor, ou esse triângulo aqui, cadê meu triângulo? Então, esse triângulo que tem componentes 260 newtons, Fx e Fy, ele é semelhante a um triângulo a 5, 12, 13. Que significa que 260 está para 13, né? Assim como Fx está para 12, assim como Fy está para 5. Então, Fx vai ser o quê? Fx, né? Vai ser 260 dividido por 13 vezes 12. E o Fy vai ser 260 dividido por 13 vezes 5. Tá? Sinal, né? O Fx é positivo, o Fy é negativo, porque é para baixo. Então, quanto que dá? Dá 260 dividido por 13 vezes 12. Dá 240. Newton, né? Não pode esquecer a unidade. E o outro é 260 dividido por 13 vezes 5, dá 100. Então, esse cara aqui, né? O Fx vai ser, desculpa, o vetor é F, nesse caso aqui é o F2, né? Ele vai ter, qual que é a componente x dele? Eu esqueci o mesmo, né? Mais 240 newtons na direção I, menos 100 newtons na direção J. A gente pode escrever também assim, ó, 240 menos 100, tá? Ok? É bom ir acostumando com todos esses tipos de notação aí, porque às vezes a gente usa uma, às vezes a gente usa outra, a gente vai usar a que for mais fácil em cada caso. E a gente pode escrever o F1 também é menos 100 mais 173,2. E aqui tem esse problema dessa vírgula, então a gente põe um pontinho, ponto e vírgula ali para separar. Certo? Enquanto vocês não forem perguntando, eu tô achando que vocês estão entendendo. Beleza. Exemplo 2.6. Esse aí vocês vão me ajudar a fazer, tá? Quem que vai querer ajudar? Vamos chutar alguém. Manuel, quer ajudar? A primeira pessoa em ordem alfabética. Ah, não, não é não. Esse é o primeiro que está aqui em cima na minha lista. A gente vai ciclando, tá? Alguém começa, depois a gente vai mudando. Vamos lá, gente. Não é tão difícil, não. Vitor. Giovana. Não precisa sair. Ana Luísa. Evelyn. Vamos tentar? Então vamos lá. Vamos tentar, pelo menos, né? Mesmo vocês estão desanimados hoje. Tudo bem, hoje acabou a energia. Então, vamos escrever, ó, olhando a estação o olhar, que é esse negócio, esse anel, está submetido a duas forças F1 e F2, determina a intensidade e a direção da força resultante. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever a força F1 e a força F2 e somar elas, né? Então, vamos escrever a força F1. Então, F1 vai ser igual. Qual que é a componente X dela? Então, F1x, né? F1x. Então, F1x vai ser 600 newton cosseno de 30 graus. Por que cosseno? Porque é na direção do ângulo 30. Isso aqui vai ser igual a alguma coisa. F1y vai ser... Então, F1y é aqui, né? Essa projeção aqui, ó. Então, é mais, né?
600 seno de 30 graus. F2x. Então, F2x vai ser essa componente do lado de cá, né? Então, ela vai ser menos, porque ela é no sentido negativo do eixo, 400 é no sentido oposto do 45, né? Então, é seno de 45 graus. F2y. Então, projeta lá na direção y. É esse pedaço aqui, ó. Então, ele vai ser 400, um sinal de mais, né? Porque ele é para cima. 400 é na direção do ângulo, né? Então, é cosseno de 45 graus. Então, 600 cosseno de 30 dá 519,6. 600 seno de 30 vai dar 300, eu acho, né? 300. Aí 400 seno de 45 dá, tem um menos, né? Então é menos 282,8 newtons. E 400 cosseno de 45, seno de 45 e cosseno de 45 é a mesma coisa, né? Só que esse aqui é mais 282,8 newtons. Ok? Então essas são as componentes de cada as componentes retangulares do vetor, componentes cartesianas do vetor. Deixa eu só desligar o som. Então, quanto que vai dar a resultante? Então, a resultante, componente x, né, vai ser a somatória das forças x. Então, vai ser essa força x mais essa força x. Vai dar 519,6 mais a outra componente, menos 282,8 newtons. É o 0,8, fecha parênteses, tudo isso em newtons, né? Ok? Então, o Rx, né, portanto, o Rx vale 519,6 menos 282,8, dá 236,8 newtons. O Ry vale somatória das forças em y, que é o quê? É essa mais essa, né? Então vai dar 300 newtons mais 282,8 newtons e dá, bom, portanto, né, vou escrever aqui embaixo, Ry é igual a 582,8, né? Certinho? Tirei a resultante? Não, porque eu quero a intensidade e a direção, né? Então, essa parte aqui é só uma parte da resposta. Na verdade, não é uma parte intermediária da resposta. Então, o que eu tenho que fazer para tirar as componentes? Ou para tirar a intensidade? Então, o R vai ser raiz quadrada do Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Então, o R vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 236,8 ao quadrado mais 582,8 ao quadrado, raiz quadrada, 6 com 8 não, eu fiz essa primeira conta errada, eu acho. Ah, não, é 6 menos 1. Não, tá certo. Então vai dar raiz quadrada, 236,8 ao quadrado, mais 582,8 ao quadrado, fecha parênteses, dá 629. Então, R é igual a 629,1
newton. Então, com 3 casas decimais, essa é a resposta final, né? Tudo aqui é com três algarismos significativos, então dá 629 newtons. Próxima coisa, quanto que é o ângulo, né? Então, eu preciso de mais espaço. Vou abrir uma nova aba aqui. Então, quanto que é o ângulo? Lembrando que θ é a tangente a menos 1 do RY sobre o RX, né? Então, ó, quanto que é o ângulo θ? A tangente desse ângulo é isso aqui, dividido por isso aqui, né? Isso aqui é RY, isso aqui é RX, tá? Então, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai dar o arco cuja tangente, ou a tangente é menos 1, de 582,8 dividido por 236,8. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, né, tangente é menos 1, de 582,8 dividido por 236,8, fecha parênteses, dá 67,89 graus, tá? Com 3 algarismos significativos. Então, 67,9 graus. Tudo bem? Então, a resultante aqui é uma força de 629 newtons, sempre marca a resposta final aí, né? E faz um ângulo horizontal de 67,9 graus. Faz sentido? Bom, se aqui é 500 e aqui é 200, faz sentido ele ser 600, né? E o ângulo horizontal, ele é mais alto do que para frente, então é maior do que 45 graus, tá certo. Então, provavelmente a resposta tá ok, né? Mais um probleminha. Exemplo 2.7. A ponta de uma lança O, na figura 2.20a, está submetida a 3 forças coplanares e concorrentes. Determine a intensidade e a direção da força resultante. Então, vamos tentar fazer essa? Gente, vocês precisam participar. Vamos participar? Vamos, vai lá. Então, vamos começar com a força F1. Alguém quer chutar a componente X da força F1? Então, eu já vou ajudar. A componente Y é 0, né? A força F1 não tem componente Y. Quanto que é a componente X da força F1? Zero. Quanto? Zero. Ela é menos 400, tá vendo que ela é 400, só que aponta para dentro? Então, a força F1 é essa aqui. Certo? Então, qual que é a componente X? É a projeção dela na direção do eixo X. Então, ela vale menos 400. Quanto que ela vale na direção J? Não tem, né? E na direção Z também a gente não está falando dela ainda. Então, ela Tá, vale, entendi. entendeu? Menos 400 na direção Y. O F2, para começar, a componente X dele, né? A gente vai pegar, passar uma linha aqui, e a componente X é isso aqui, né? Essa é a componente X do F2. Ela é positiva ou negativa? Negativa? Não. Positivo. Positiva. Ela é na direção do eixo, né? Isso. Isso aí. Então, ela é mais o módulo do vetor, que é 250, vezes cosseno ou seno. Então, lembra, ó, quando é assim, o ângulo é aqui, eu estou projetando para cá, é cosseno. Agora, o ângulo ali, ó, é aqui. E eu estou projetando para cá, eu estou projetando no oposto do ângulo. Quando é assim, a gente usa Então é seno. isso, seno de 45 graus. E a componente y dele? Então, vamos colocar ela lá. Ó.
A gente vai passar uma linha reta aqui. A componente y vai ser esse pedaço aqui. Então, ela é na direção do eixo ou é oposta ao eixo? Então, ela é na direção do eixo y, né? Então, ela é positiva. Bom, aqui faltou um i. Então, ela é mais. Módulo é 250 newtons. E aí, é na direção do θ ou é oposto ao θ? É na direção do θ. Então, é cosseno do ângulo de 45 graus. Faltou a direção, né? Que é J. F3. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, a componente x dela vai ser esse pedaço aqui. Ó. Positivo do eixo é para cá, né? Então, ela é ao contrário do positivo do eixo, ela é negativo, vale menos 200. E aí, como que a gente projeta? Esse triângulo de forças ali, ó, que é 200 aqui, aqui é a componente y e aqui é a componente x, tá vendo? Vou fazer um triângulo mais bonito aqui, que esse aqui tá muito feio. Então, é aquele triângulo lá, ó. Certo? É esse triângulo aqui que eu estou desenhando. Ó. Ele é semelhante àquele triângulo 5, 3, 4 que aparece lá. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 200 dividido por 5, se eu quero a componente x, né? É essa de baixo. Então, 200 divide por 5, multiplica por 4. 200 dividido por 5, multiplicado por 4. Na direção I, né? Então, o menos já está aqui, porque ele é ao contrário. 200 dividido por 5, multiplicado por 4. Componente y do vetor, né? Então, a gente vai projetar ele nessa direção. Bom, estava desenhado lá, não precisava nem ter apagado. Então, a componente y do vetor é essa aqui. Né? Então, essa aqui é meu F1. F3, componente y. Então, a componente y dele, ela é positiva, tá vendo? Ela é na direção positiva do eixo y. Então, ela é mais 200, né? 200 divide por 5, que era a componente y, multiplico por 3. Certo? Então, por que eu multipliquei por 3? Porque é y, né? Desse lado aqui. Y desse lado tem que multiplicar pelo que é y do outro. E agora é só reescrever, né? Então, 400 já é 400. Esse aqui eu vou apagar. Vou fazer essa conta, né? Então, 200 seno de 45, ou melhor, 250, né? 250 seno de 45 é 176,8. A 250 cosseno de 45 também é 176,8. Aí aqui, né? 200 menos 200 dividido por 5 vezes 4 dá menos 160. Mais 200 dividido por 5 vezes 3 dá menos 120. Ou mais 120. Professor, Pode falar. você pode só me explicar qual sinal é esse que tá aí do lado do 200 dividido por 5 vezes 3? Esse mais? Não, do outro lado. O J? Sim. O J é porque, lembra, o vetor unitário na direção x, a gente chama ele de I. Então, o que for na direção x vai ser I, o que for na direção y, a gente vai chamar ele de J. Ah, sim, obrigada. Por nada. Tá? Por isso que todos eles têm, né? Então, esse aqui é componente x, é o I, componente x é o I, componente x é o I. Aqui é mais zero, né? Na direção J, então tem componente y zero. Aqui tem componente y de 176,8 e aqui tem componente y de 120, tá?
E aí, a resultante em x, portanto, vai dar a somatória das componentes em x. Então, vai dar menos 400 vai ser menos 400 mais 176,8, né, que é a componente x, menos 160, que é a componente x desse último. Então, isso vai ficar alguma coisa, menos 400 mais 176,8 menos 160 dá 380, menos 383,2 newtons, tá? Então, ela é negativa. Tudo bem, tudo bem. Ela significa que ela vai dar ao contrário ali. E o RY vai ser a somatória da força em Y, então ela é 0, mais 176,8, e por último, mais 120. Então, 176,8 mais 120 dá 296,8. Ok? Então, essa é a componente y do vetor. O que eu quero? A intensidade e a direção da força resultante. Então, a gente vai ter que calcular. Vou deixar isso aqui. Não ficou bom, não. Vou colocar em outro lugar. Vou deixar aqui em cima, só para lembrar aqui que é o x e o y. Não, aqui embaixo. Então, a gente vai ter que calcular a resultante, o módulo, né? E a resultante dessa força. Então, essas são as componentes, então o módulo dela vai ser raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, é de 383,2 ao quadrado mais 296,8 ao quadrado. Tira a raiz quadrada desse negócio inteiro. Portanto, o R vai dar raiz quadrada de 383,2 ao quadrado mais 296,8 ao quadrado. Alguém sabe por que aqui é menos, mas eu não pus? Não pus porque não precisa. Alguém sabe por que não precisa? 484,7 newtons. É porque na hora que a gente tira o quadrado, se for tipo 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado, os dois dão 4, né? Então, quando a gente vai elevar um número ao quadrado, a gente não precisa do sinal dele. Então, como a gente faz bastante nesse curso, não precisa desse menos aqui, que a hora que a gente vai elevar ele ao quadrado, dá na mesma, né? 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, 383,2 ao quadrado e menos 383,2 ao quadrado é o mesmo número, tá? E na prova, o senhor exige que a gente arredonde o resultado? Uhum. Importante Ok. aprender a arredondar. Mas tem um jeito, né? Você pode pôr na calculadora que ela faz para vocês, né? Então, a calculadora tá aqui, ó. Aí você coloca aqui no mode. Aqui. Aí vai apertando, aí aparece esse fix, né? Fix e sai. Você coloca fix, aí ele pergunta com quantas casas você quer. Aí você vai colocar ele com 0 casas, nesse caso, ele vai arredondar lá para o número, 485, tá? Esse fix, ele fala quantas casas decimais você quer. Na verdade, a gente está usando o modo científico, né? Então, é 2 casas com 3 algarismos significativos. Só que ele vai dar a resposta em científico. 4,85 vezes 10 ao quadrado. Então, dá para fazer a calculadora fazer isso mesmo. Eu prefiro deixar nesse modo normal, né? Modo normal 1 ou 2, modo normal 2, aí ele fica com a resposta, a gente arredonda a gente mesmo quanto precisa. Mas também dá para deixar a calculadora fazer, tá? Ângulo. Então, o θ vai ser, vamos tirar daqui, ó. Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, vai ser a tangente a menos 1. O cateto oposto é o RY, 296,8,
dividido pelo RX, que é 383,2. Então, a gente tira ali que esse θ vale a arco tangente. Deixa eu fazer um negócio errado. Então, arco tangente de 296,8 dividido por 383,2 dá 37,758, alguma coisa, tá? Então, ele é 37,76 graus, ou aproximadamente 37,8 graus, tá? E é importante, assim, vocês aprenderem a arredondar. Eu acho que é uma habilidade legal de aprender. Então, θ vale aproximadamente 37,8 graus. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Na hora de fazer os exercícios lá, vocês vão entender direitinho se faltar alguma coisa, né? Certinho. Então, vamos continuar. Então, agora a gente vai falar de vetores cartesianos, não no plano, tá? Mas em 3 dimensões. Então, para começar, o primeiro conceito que a gente vai ver é de um sistema de coordenadas destro. Em 2 dimensões, tanto faz se você põe o x para frente, o x para cima, ou põe o... Não importa muito, né? Você pode fazer um sistema assim, com o x ser positivo para cá e o y ser positivo para cima. É completamente diferente do sistema que a gente costuma usar, né? Ou que o y seja para cá e o x seja para baixo. Então, em 2 dimensões, você pode escolher isso aqui do jeito que você quiser. Não vai ter problema nas suas contas. Em 3 dimensões, você não pode fazer isso. Você até pode. Não tem problema. Só que aí as contas não ficam como a gente é acostumado a fazer elas. Então, para não ter esse problema, a gente vai trabalhar com um sistema de coordenadas que a gente chama de destro. Sistema de coordenadas destro, o x com o y dá na direção do z. Então, você vai usar a sua mão, certo? E vai fazer tipo um triângulozinho assim, tá? Ou fechar a mão assim. Então, o x é nessa direção do punho, tá? Do jeito que tá lá no desenho. O y é para cá e o z na direção do dedo. Ou você gira a mão, né? Põe a mão na direção do eixo x, que é assim, gira ela na direção do eixo y e a direção do eixo z tem que ser a direção do dedo superior. Isso é um sistema de coordenadas destro, porque a gente usa a mão direita para fazer. Tem que usar a mão direita, tá? Então, x com y dá z. Isso é um sistema de coordenadas destro. Tem outro sistema destro? Tem. Não precisa ser esse, né? Por exemplo, ó, se meu x for para cá e meu y for para cá, para onde que é meu z? Ok? Então, ó, x é assim, né? Horizontal. Vamos pôr a mão lá. Horizontal para cá. O y é para cima, o z é para fora da tela, tá vendo? Então, o z aqui vai ser para fora da tela. A gente vai desenhar ele assim, porque não dá para desenhar em 3D, né? Ok? E se for assim, ó? Meu x for para cá e meu y for para cá. For o contrário daquele. Então, meu x é aqui para cima, meu y é para cá, e agora meu z. Então, ó, de novo, põe a mão na direção do x, gira a mão na direção do y. E se eu pôr a mão assim, eu não consigo girar, tá vendo? Não dá para girar na direção contrária. Então, quando acontece isso, você gira a mão ao contrário. Então, põe o x para lá, o y na direção, e você vê que o z é para dentro agora. Então, o z, se esse for meu x e y, meu z é para dentro do plano aqui, tá? Então, esses são os sistemas de coordenadas que a gente chama de destros. Tem que usar a regra da mão direita. E eu vou anotar aqui, regra da mão direita. Se vocês não entenderem a regra da mão direita, vocês vão lá e procuram um vídeo dela no YouTube, porque tem uns vídeos explicando como usa a regra da mão direita, tá? Mas é isso aí. Você põe na direção do x, gira na direção do y, o outro tem que dar a direção do z.
Componentes retangulares de um vetor, né? Então é a mesma coisa. A gente vai fazer uma componente na direção do eixo x, uma componente na direção do eixo y, uma componente na direção do eixo z, de forma que o vetor A ele seja a somatória das componentes, ax mais ay mais az, tá? Então, ax mais ay mais az vai me dar meu vetor A. E como que a gente vai fazer essas componentes? A gente vai fazer, por exemplo, um eixo que é paralelo ao meu eixo x, meu eixo z, e vai passar ele aqui, até ele cruzar no plano formado pelo eixo xy. Viram? Então, eu vou descer ele aqui, até ele cruzar no plano, e essa componente aqui, a gente vai chamar ela de alinha. É um nome que a gente dá para ela. E aí, essa componente agora, a gente vai seguir ela paralela ao eixo x, até chegar no eixo y, paralela ao eixo y, até chegar no eixo x. Então, tirei a componente ax, percebem? A componente ay, faltou a componente az. Como que é a componente az? A gente vai pegar uma linha que é paralela a essa de baixo aqui. Para que ela seja preta. Ela é paralela a essa embaixo, que é da origem até onde isso aqui cruzou. Vai puxar essa linha lá para cima. Onde essa linha cruzar com o eixo z é minha componente z. Então aqui é minha componente az. Ok? É assim que a gente faz as componentes ax, ay e az. A gente vai tratar elas com mais cuidado daqui a pouco, aí vocês vão entender, eu acho que um pouco melhor, tá? Podemos continuar? Vetores cartesianos, né? A gente já tinha visto o vetor I, vetores unitários, né? E o vetor J. E agora a gente vai ter o vetor K. Então, I é na direção x, do eixo x. J é o vetor unitário com relação ao eixo y. E o K é um vetor unitário com relação ao eixo z. Todos eles, né? O módulo do I é igual ao módulo do J, que é igual ao módulo do K. Todos eles têm módulo 1, tá? Todos eles têm tamanho 1, um aponta na direção do eixo x, o outro aponta na direção do eixo y, o outro aponta na direção do eixo z. Então, como que a gente faz a representação de um vetor nesse espaço cartesiano, né? Do mesmo jeito que a gente fazia. Então, o vetor A, só escrever ele aqui enquanto eu vou falando, né? O vetor A, ele pode ser escrito ou como o componente ax mais ay mais az, ou como o número ax na direção y, mais o número ay, que é a projeção na direção j, mais a projeção em z a z na direção k, do vetor unitário k, tá? Ok, até aqui? Então a gente só colocou o outro vetor. O módulo dele. Então, o módulo do vetor era a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Agora a gente vai somar a componente z ao quadrado também. E o ângulo? O ângulo era arco tangente, ou tangente a menos 1, do AY sobre AX. Mas agora aqui tem mais de um ângulo, né? Não é um único ângulo que ele faz. Então, agora o ângulo é um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai ter 3 vetores aí. Então, vai ter o alfa, o beta e o gama. Quem que são esses? A gente chama eles de ângulos diretores, tá? Então, quem que é o alfa? O alfa é o ângulo que o vetor A faz até o eixo x. Então, isso aqui é o alfa. O beta é o vetor que é o ângulo que o vetor A faz até o eixo y. Então, esse aqui é o beta. E o gama é o ângulo que o vetor A faz até o eixo z. Então, esse aqui é o gama. Como que a gente tira eles, né? Então, tem uma outra equação por triangulação do mesmo jeito, né? Então, o cosseno de alfa dá ax sobre A.
O cosseno do ângulo beta, que é esse aqui, né, dá o AY sobre A, e o cosseno do ângulo gama dá o AZ sobre A. Tá? Por quê? Vamos fazer um deles para vocês entenderem. Ó. Então, aqui é 90 graus, né? Então, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Que não é um triângulo muito fácil de desenhar, mas vamos tentar, né? Então, tirei o triângulo aqui. Lembra que esse triângulo é em 3 dimensões, né? Então, esse ângulo aqui do triângulo, ele é 90 graus. E esse ângulo aqui, ele é aquele ângulo alfa, né? Vendo aqui? Aqui é quanto, né? Aqui, ó, é o meu A. E aqui é quanto? Aqui é o meu AX. Então, se a gente girar esse triângulo assim, ó, puxar esse ângulo alfa, esse... como que eu vou fazer? Vou puxar esse cara para cá e esse cara para cá, tá? Então, ele vai ficar um triângulo assim, ó. Em que aqui é 90 graus, tá vendo que eu puxei 90 graus para cá? Ele era um triângulo assim, né? Eu puxei ele para cá assim. Então, o contrário desse 90 graus embaixo tem um ângulo alfa, aqui é a x, e o oposto desse ângulo alfa é o A. Então, no braço um é o A e o outro é o AX, tá? Então, quem que a gente consegue escrever como esse alfa aqui? É o cosseno, né? Então, cosseno de alfa é AX sobre A. Tá vendo? Cosseno de alfa é AX sobre A. A gente pode fazer isso com qualquer um desses outros triângulos. Então, do beta aqui, né? Então, tem o A de um lado, tem o AX do outro, então cosseno de beta, que é 90 graus, né? É o mesmo triângulo, tá vendo? Vai dar cosseno de beta, é a y sobre A. E a gente pode fazer isso com os 3 ângulos que formam esse triângulo aí. Entenderam? Esse aqui tem que ter um pouquinho de pensamento em 3 dimensões aí, para conseguir. Tá? Estão vivos ainda? A gente já está acabando, tá? Uma outra coisa que a gente consegue fazer com isso aqui, deixa eu ver se eu tenho uma foto melhor desse vetor unitário. É um vetor unitário. Um vetor unitário é um vetor na direção de um outro vetor, mas que tem módulo 1. É tipo o I, J e o K, tá? Tem uma foto dele aqui. Então, ó, quem que é um vetor de módulo 1 que aponta na direção do vetor A? Eu vou pegar o vetor A, né? Então, meu vetor unitário, o A, é unitário na direção A, vai ser meu vetor A dividido pelo módulo de A. Né? Se o meu vetor tem 3 metros, eu vou pegar ele e dividir por 3 metros. E aí eu consigo um vetor unitário na direção que eu quero. Por que que isso é útil, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma força numa corda que aponta numa direção e ela tem 200 newtons, eu posso falar que ela é 200 newtons na direção daquele vetor x. Então, esse UA, ele vai te dar as propriedades do vetor menos o módulo dele. Então, vai te dar a direção e o sentido dele, e o módulo dele é 1. Então, é por isso que ele é importante, tá? Então, a gente vai pegar o A e dividir pelo módulo de A. Então, o A dividido pelo módulo de A vai dar o AX sobre A na direção I, né? O AY sobre A na direção J e o AZ sobre A na direção K. Então, é assim que a gente faz um vetor unitário na direção de um outro vetor. E reescrevendo todas as relações que a gente já viu, né? Então, o vetor A, eu posso escrever ele de vários jeitos. Eu posso, por exemplo, falar que ele é módulo de A na direção do vetor unitário, o A. Ou eu posso falar que ele é A cosseno do alfa, né? Que é a projeção do AX, tá vendo? O AX é A cosseno de alfa. A cosseno de alfa na direção I, mais A cosseno de beta na direção J, mais A cosseno de gama na direção K,
ou AI na direção AX na direção I, a Y na direção J e a Z na direção K. Então, qualquer um desses jeitos aqui serve para a gente escrever o vetor A. São várias representações possíveis. Cada uma é útil em alguma hora, tá? Como que a gente faz? Aprende direitinho fazendo exercício, né? Antes do exercício tem mais uma outra coisa. Um outro jeito de descrever o vetor A, sem ser pelas componentes dele, então aqui a gente descreveu ele pelas componentes, né? A x, a y, a z. Aqui a gente descreveu ele pelo módulo dele, que é o A, e pelos ângulos diretores coordenados, né? Que é o alfa, o beta e o gama. Ou a gente pode escrever ele como o módulo e o vetor direção. Então são 3 jeitos diferentes de descrever o meu vetor A. Uma outra forma de escrever ele é dando o módulo dele e o ângulo que ele faz com os azimutes, que é o x desse lado e o z em cima. Então, como que vai ficar esse A? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não usa isso muito, né? Mas o AZ aqui dá para ver o que é, ó. Tá vendo que é o A projetado na direção daquele cara? Então, o AZ vai ser A cosseno desse ângulo ali, que é o φ. Percebem? Ó? Lembra que a gente falou, quando a gente pega um vetor e projeta ele na direção do ângulo, ele vale A cosseno do cara. Então, quando eu projeto ele na direção oposta ao ângulo, eu vou ter esse cara aqui embaixo. Então, o meu A' é meu A seno do φ. E agora, se eu pegar esse A' e projetar na direção desse θ aqui, então eu vou ter um cosseno de θ. Então, o AX é meu A' cosseno de θ. Mas meu A' já era seno φ, né? Então vai ficar A seno φ cosseno θ. Meu AY é o A', tá vendo? É na direção oposta ao θ. Então é seno de θ. Então vai ficar A, né? O A' é A seno φ, seno θ. Eu puxei daqui. Tá? Então, as 3 componentes deles são a x, né? Que é o A seno φ cosseno θ, o AY, que é o A seno φ seno θ, e o AZ, que é o A cosseno φ. Então, essas são as 3 componentes azimutais, aí, ou escritas na forma azimutal do vetor A. Certo? E por último, né, tem esse slide, mas é um slide só para falar que a força resultante continua sendo a somatória das forças, tá? Então, a força resultante na direção x vai ser a somatória das forças em x. A força resultante, ou a gente não escreve força resultante, a gente escreve R, né? Então, a resultante na direção x vai ser a somatória das forças em x. A resultante na direção y é a somatória das forças em y. E a resultante na direção z é a somatória das forças em z. Assim que a gente tira as resultantes. Se a gente quiser saber quanto que é o módulo, né? Então, o módulo da resultante é raiz quadrada das componentes ao quadrado. E o ângulo da resultante é aquele lá, né? Então, cosseno do alfa vai ser a resultante em y sobre a resultante total. Cosseno de beta vai ser... Oh, desculpa, aqui é x, né? Vai ser a resultante em y sobre a resultante total. E o cosseno do ângulo gama, é assim que escreve, vai ser a resultante em z sobre a resultante total. Tá? Vamos pôr na prática. Então vamos lá. Ó. Vamos começar com o primeiro exercício. Acho que só tem 2, tá? Tem esse. Só tem 2 exercícios e acabou a aula, graças a Deus, tá? Tá todo mundo cansado, né? Então, expresse a força F, mostrada nessa figura abaixo, como um vetor cartesiano. Então, a gente tem essa força aqui embaixo. A gente quer escrever ela como um vetor cartesiano. Então, a gente vai precisar das componentes, né? Então, ó, essa força F é de 100 newtons. A componente dela na direção Z vai valer quanto? Então, é essa projeção para lá, né? Então, tá vendo? Ó, se aqui é 60 graus, a gente pode pensar que aqui, né? Daqui aqui tem 90, tá vendo? Então, aqui é 30. Então, o F na direção Z vai ser 100 cosseno de 30 graus
ou 100 seno de 60 graus, se a gente lembrar que é o ângulo oposto a esse aqui, tá? Acompanharam? Beleza. Para tirar a componente x e y, a gente vai precisar do f', que é a projeção desse cara no ângulo ali embaixo. Então, quem que ele é? É esse, só deixar desenhado aqui, né? O fy é esse aqui, né? Y. O próximo que a gente vai ver é o f', que é a projeção do f no plano xy, é essa projeção aqui, é a mesma que a gente puxou lá em cima, né? Então, esse aqui é o f'. Então, quanto que vale o f'? Ele é 100 cosseno de 60, tá vendo o ângulo aqui? Ó? Então, ele é 100 cosseno de 60 graus. E o fx? Então, se aqui é 45, eu vou projetar ele para cá, ó. Então, o fx... Então, esse aqui é o fx. O fx vai dar o f' cosseno de 45 graus, né? Então, é esse valor aqui, cosseno de 45, eu chego nesse aqui. Mais o f' é 100 cosseno de 60 cosseno de 45 graus. Então, daqui eu vou tirar quanto que é o fx. E o fy? O fy é a mesma coisa, só que projetado lá para o outro lado, né? Então, a gente vai passar uma linha paralela ao fx, lá na ponta daquele vetor. Então, vai dar isso aqui, né? A gente pode apagar esse resto aqui. Então, o fy vai ser esse pedaço aqui. Perceberam alguma coisa sobre o fy? Né? O y é positivo para cá, né? Então, ele é negativo, ele vale menos alguma coisa. Então, fy vai ser, o f vai ser menos, né? Porque ele é o contrário do eixo. F', isso aqui é 45, aqui também é 45, né? Então, é seno de 45 graus, ou cosseno de 45 graus, tanto faz. Ele vai dar 100, né? O f' é 100 cosseno de 60 graus, vezes seno de 45 graus. Agora é só fazer a conta, né? Então, 100 cosseno de 30 dá 86,6. É em newtons, né? Tudo em newtons. Então, o outro é 100 cosseno de 60, cosseno de 45, dá 35,36. E o outro é 100 cosseno de 60, seno de 45, que vai dar na mesma, né? Seno de 45 e cosseno de 45 é a mesma coisa. Então, as duas componentes são iguais, 35,36 newtons. Então, agora a gente quer expressar o F como um vetor cartesiano. Então, ainda falta um pedaço, né? Então, F, com o vetor em cima, né? Vai ser a componente x dele, 36,4 newtons, né? Na direção I, que é a direção dos vetores x. Tá? Então, é esse pedaço aqui, ó. O izinho é para cá, tá? Mais, ou menos, né? Porque eu já esqueci aqui do menos. Ó. Então, é bom sempre olhar, ó. Ele é negativo, ele é o contrário, né? Menos 35,4 newtons na direção J, né? Lembrando, o J é para cá, ó. E na direção... desculpa, não é o FY. Não, é o FY, sim. Aqui não é o FY, né? Tá escrito errado. Então, isso aqui é o FZ, né? Componente do vetor Z.
Então, mais 86,6 newtons na direção K. O K é aqui na direção do vetor Z. Então, é assim que a gente expressa esse cara em função de componentes. Entenderam? Fazer o último problema do dia. Duas forças atuam sobre o gancho mostrado na figura 2.31a. Especifique a intensidade de F2 e seus ângulos diretores coordenados de modo que a força resultante atua ao longo do eixo Y positiva e tem intensidade de 800 newtons. Então a gente tem essa força F1, que faz um ângulo de 45 graus com o X, faz um ângulo de 60 graus com o Y e faz um ângulo de 120 graus com o Z. Então a gente consegue escrever ela como sendo, né? F1 vai ser 300, na direção X, né? Então vai ser 300 cosseno de 45 na direção Y, mais 300 cosseno de 60 na direção J, mais 300 cosseno de 120 na direção K, né? Então faz um ângulo de 120 lá, isso aqui vai dar negativo, mas o cosseno de 120 já vai dar certo com relação a isso. Quanto que tem que ser o F2 de forma que a resultante atua ao longo do eixo Y e tem uma componente de 800 newtons? Então, o meu F2 vai ter componentes, né? F2x na direção Y, mais F2y na direção J, mais F2k na direção F2z, né? Na direção K. E a resultante, ela é 800 newtons na direção J, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que esse mais esse tem que dar zero, né? Não tem componente. Esse mais esse tem que dar zero, então não tem componente. E esse mais esse tem que dar 800. Então, o F2x tem que ser menos 300 cosseno de 45, né? De forma que a componente x da resultante dê zero. O F2z tem que ser menos 300 cosseno de 120 graus. Para a soma desse com esse dá zero. E o F2y tem que ser 800 menos 300 cosseno de 60 graus. Que aí a soma desse com esse vai dar 800, né? Então 800 mais esse mais esse vai dar 800, né? Então 300 cosseno de 60 mais F2y tem que dar 800, então F2y é 800 menos 300 cosseno de 60. Então a gente pode fazer a conta agora. Vai dar 300 cosseno de 45. Vai dar menos 212,1. Então, 300 cosseno de 120 vai dar 150 newtons. Tá? Menos com cosseno também é negativo, deu positivo, tá? E o outro é 800 menos 300 cosseno de 60. Que dá 650 newtons. Então, as componentes do meu vetor F são essas aqui. E aí a gente quer determinar a intensidade do F, né? E os ângulos os ângulos diretores coordenados. Então, como que é a intensidade? Então, F2 vai ser raiz quadrada do F2x ao quadrado, mais o F2y ao quadrado, mais o F2z ao quadrado, raiz quadrada. E o ângulo, né? Então, por exemplo, o ângulo alfa vai ser cosseno a menos 1 do F2x sobre o F. O beta vai ser cosseno a menos 1 do F2y sobre o F. E o gama vai ser cosseno a menos 1 do F2z sobre o F. Então, quanto que é o F2, né? Então, a gente tem que calcular.
Aqui faltou o 2, né? Sobre o F, quem? O F2. Todos eles são F2. F2, F2, F2. Sobre o módulo do vetor. Então, o F2 vai ficar raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Eu não vou fazer a conta, porque a conta já está pronta aqui no livro. E já está muito tarde. Então, 212,1 ao quadrado, mais 150 ao quadrado, mais 650 ao quadrado, dá 700 newtons. Então, o F2 é 700 newtons. Esse cara aqui, né, vamos fazer um deles. O F2x é menos 212,1 dividido por 700. Então, na verdade, eu esqueci o cosseno a menos 1, né? Então, isso aqui é cosseno a menos 1 de menos 212,1 dividido por 700. Isso aqui vai dar 108 graus. Tá? Esse segundo cara aqui vai dar 21,8 graus. E esse terceiro cara aqui vai dar 77,6 graus. E a gente vai pegar isso e olhar lá no nosso desenho se faz sentido, né? Então, no nosso desenho, ó, o F2, a componente x dele é negativa, então ele está para trás do eixo. A componente y dele é positiva, então ele está para cima para frente do eixo aqui. E a componente z dele é positiva, então ele está para cima. Então isso aqui está para trás desse eixo ZY, tá? Ele está entrando no papel, assim. Ok? Então, o ângulo alfa, que é o ângulo que ele faz com o eixo x, é 108 graus, é mais que 90, faz sentido. O ângulo beta é 20 graus, que é um ângulo pequeno mesmo, e o ângulo gama é 77,6 graus, que é um ângulo mais ou menos grande. Então, tá tudo ok. Tudo bem? É isso aí, gente, para a aula de hoje. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Beleza.